Era uma terça-feira comum no aeroporto de Paris. O sol da manhã filtrava através das enormes janelas do terminal, criando um jogo de luz e sombra que dançava sobre o mármore polido. Neymar Júnior, vestindo um moletom simples e boné puxado para baixo, caminhava discretamente em direção ao portão de embarque. Ele havia escolhido deliberadamente roupas despojadas, sem logos ostensivos, sem joias chamativas. Apenas um jovem brasileiro tentando viajar em paz. O que ele não sabia era que este voo mudaria completamente sua perspectiva sobre pessoas, julgamentos e o verdadeiro significado da riqueza. Neymar se dirigiu ao balcão da primeira classe, onde uma elegante funcionária da companhia aérea o cumprimentou com um sorriso profissional. Ele entregou seus documentos e aguardou pacientemente. Atrás dele, uma fila se formava com outros passageiros da primeira classe. Próximo, disse a funcionária, indicando que Neymar poderia se aproximar. Foi então que uma voz cortante ecoou atrás dele. Com licença, acho que há um equívoco aqui. Neymar se virou e viu uma mulher de aproximadamente 50 anos, impecavelmente vestida com um terno Chanel, joias deslumbrantes e uma bolsa Hermes que custava mais que um carro popular. Seus cabelos estavam perfeitamente arrumados, sua maquiagem era impecável, e sua postura irradiava autoridade e arrogância. Desculpe, Neymar perguntou educadamente. A mulher o olhou de cima a baixo com desdém evidente. Jovem, você está na fila errada. A classe econômica fica do outro lado do terminal. Não sei como você conseguiu chegar até aqui. Neymar sentiu um aperto no peito. Ele conhecia bem esse olhar. Era o mesmo olhar que recebia quando era criança em Santos, quando as pessoas o julgavam pela aparência, pela origem humilde, pela cor da pele. Era o olhar que dizia: você não pertence aqui. Na verdade, eu tenho uma passagem para a primeira classe, respondeu Neymar, mantendo a calma. A mulher riu de forma sarcástica. Ah, é claro que tem. E eu sou a rainha da Inglaterra. Ela se virou para os outros passageiros na fila. Vocês estão vendo isso? Esses jovens de hoje acham que podem entrar em qualquer lugar. Outros passageiros começaram a olhar, alguns com curiosidade, outros com o mesmo julgamento nos olhos. Neymar sentia o peso de todos aqueles olhares, a pressão familiar da discriminação que ele pensava ter deixado para trás. Senhora, ele tentou novamente, eu realmente tenho uma passagem válida. Mostre então, ela desafiou, cruzando os braços. E não me venha com passagem falsa ou algo do tipo. Eu conheço gente importante nesta companhia aérea. Neymar respirou fundo e mostrou sua passagem. A mulher a examinou com desconfiança, como se fosse uma especialista em documentos de viagem. Isso pode ser falsificado facilmente, ela declarou alto o suficiente para que todos ouvissem. Hoje em dia, qualquer um pode fazer essas coisas no computador. A funcionária do balcão interveio delicadamente. Senhora, o documento parece estar em ordem. Não, não está, a mulher interrompeu. Eu voo primeira classe há mais de 20 anos. Eu sei como é o perfil dos passageiros. Este jovem claramente não tem condições de pagar por uma passagem destas. As palavras foram como facadas. Neymar sentiu a raiva crescer dentro dele, mas também uma tristeza profunda. Quantos jovens brasileiros, quantos jovens negros, quantos jovens de origem humilde haviam passado por situações semelhantes? Quantos tinham sido impedidos de seguir seus sonhos por causa de preconceitos como este? Escute aqui, garoto, a mulher continuou, sua voz ficando mais alta e agressiva. Eu sou diretora de uma das maiores empresas de moda da Europa. Meu marido tem 3 hotéis 5 estrelas. Eu tenho mais dinheiro em minha conta bancária do que você verá em toda a sua vida. Não tente me enganar. Ela apontou para suas joias. Este colar custou mais que um apartamento. Esta bolsa, mais que um carro. Você acha que eu não sei reconhecer alguém que realmente tem dinheiro? Neymar fechou os olhos por um momento. Ele podia ouvir a voz de sua mãe. Filho, não deixe que as pessoas te definam pela sua aparência. Você é muito mais do que isso. Podia ouvir seu pai. Neymarzinho, o dinheiro não muda quem você é por dentro. Senhora, ele disse, sua voz calma mas firme. A senhora está certa sobre uma coisa. Dinheiro não define uma pessoa, mas está errada sobre quem eu sou. A mulher riu novamente. Ah, agora você vai me dizer que é filho de algum empresário? Que seu pai tem dinheiro? Por favor, me poupe. Neymar tirou seu boné lentamente. Alguns passageiros começaram a sussurrar. Uma criança puxou a manga da mãe. Mãe, não é aquele jogador de futebol. Meu nome é Neymar, ele disse simplesmente.
A mulher piscou, confusa. Neymar? E daí? Conheço vários Neymars. Neymar Júnior, ele completou. Jogo no Paris Saint-Germain. O terminal ficou mais silencioso. Algumas pessoas começaram a tirar fotos discretamente. A funcionária da companhia aérea sorriu, claramente reconhecendo o jogador. A mulher hesitou pela primeira vez. Você está brincando. Não estou brincando, Neymar respondeu. Mas isso não é o ponto importante da nossa conversa. Neymar se virou para enfrentar não apenas a mulher, mas todos os passageiros que haviam assistido à humilhação. Sua voz se tornou mais forte, mais confiante. A senhora quer saber sobre dinheiro? Vou te contar sobre dinheiro. Quando eu tinha 8 anos, minha família não tinha dinheiro nem para pagar a passagem de ônibus para eu ir treinar. Minha mãe vendia biscoitos na rua para conseguir alguns reais. Meu pai trabalhava como mecânico e às vezes ficava sem receber o salário. A mulher começou a ficar visivelmente desconfortável. Eu jogava futebol descalço porque não tínhamos dinheiro para chuteiras. Usava uniforme emprestado, às vezes rasgado. As pessoas me olhavam exatamente como a senhora me olhou hoje. Como se eu não merecesse estar ali. Ele fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Hoje, sim, eu tenho dinheiro. Muito dinheiro. Mais do que eu jamais sonhei ter quando era criança. Mas sabe o que o dinheiro me ensinou? Que ele não muda quem você é por dentro. Neymar continuou, sua voz ganhando emoção. A senhora me julgou pelas minhas roupas. Achou que porque eu estava usando um moletom simples, eu não tinha dinheiro. Mas eu escolhi me vestir assim. Sabe por quê? Porque eu me lembro de quando essas eram as únicas roupas que eu tinha. Ele apontou para as joias dela. A senhora está orgulhosa dessas joias, dessa bolsa, desse terno. E não há problema nenhum em ter coisas bonitas. Mas usar essas coisas para se sentir superior aos outros, isso não é riqueza. Isso é pobreza de espírito. A mulher estava visivelmente abalada agora. As pessoas ao redor começaram a sussurrar entre si. Eu posso comprar 1000 bolsas como a sua, Neymar continuou. Posso comprar carros que custam mais que casas. Posso comprar casas que parecem castelos. Mas sabe o que não posso comprar? Não posso comprar a humildade que perdi se começar a usar minha riqueza para humilhar outras pessoas. Neymar respirou fundo e decidiu compartilhar algo mais pessoal. Quando eu era criança, minha mãe me levava para comprar roupas numa loja de departamento. Eu estava animado porque finalmente íamos comprar algo novo. Mas quando chegamos lá, a vendedora nos olhou como se fossemos bandidos. Ela nos seguia pela loja toda, como se fossemos roubar alguma coisa. Sua voz ficou mais emotiva. Minha mãe tinha o dinheiro contado para comprar uma camisa para mim. Era o dinheiro que ela havia juntado por semanas. Mas a vendedora a tratou como se ela fosse uma criminosa. Eu vi minha mãe chorar naquele dia. Não de tristeza, mas de raiva e humilhação. Ele olhou diretamente para a mulher. A senhora acabou de fazer comigo o que aquela vendedora fez com minha mãe. Julgou pela aparência, não pelo caráter. Quer saber o que é verdadeira riqueza? Neymar perguntou, sua voz agora mais forte e inspiradora. Verdadeira riqueza é o meu pai, que mesmo depois de eu ter conseguido comprar uma casa para ele, continuou trabalhando porque disse que o trabalho dignifica o homem. Verdadeira riqueza é minha mãe, que mesmo morando numa mansão, ainda cozinha para a família toda domingo. Ele fez uma pausa, olhando para todos os passageiros. Verdadeira riqueza é o garoto que me para na rua, não para pedir dinheiro, mas para dizer que eu inspiro a seguir seus sonhos. Verdadeira riqueza é poder ajudar famílias que passam pela mesma situação que eu passei. A mulher estava claramente envergonhada agora, mas Neymar não havia terminado. Verdadeira riqueza é tratar o porteiro do prédio com o mesmo respeito que você trata o presidente da empresa. É cumprimentar a faxineira com o mesmo sorriso que você dá para seu chefe. As pessoas ao redor começaram a se mover, claramente tocadas pelas palavras de Neymar. Uma senhora idosa se aproximou. Jovem, obrigada por essas palavras. Eu trabalho como faxineira há 30 anos e sei muito bem como é ser tratada como invisível. Um homem de meia idade também se manifestou. Eu sou engenheiro, tenho uma vida confortável, mas admito que às vezes julgo as pessoas pela aparência. Suas palavras me fizeram refletir. Até mesmo alguns funcionários do aeroporto haviam parado para ouvir. A mulher que havia iniciado toda a situação estava visivelmente abalada.
Suas mãos tremiam ligeiramente, e ela parecia menor, mais frágil do que no início. Eu não sabia. Ela começou a dizer. Não sabia o quê? Neymar perguntou gentilmente. Não sabia que eu era famoso? Mas isso não é o ponto. O ponto é que mesmo se eu fosse realmente apenas um jovem comum, sem dinheiro, isso não te daria o direito de me humilhar. Ele se aproximou dela, mas manteve uma distância respeitosa. Senhora, eu não estou aqui para te humilhar como você tentou me humilhar. Estou aqui para te dar a mesma oportunidade que eu gostaria que dessem para minha mãe naquela loja. A oportunidade de ser tratada com dignidade. A mulher começou a chorar. Não era um choro de raiva ou frustração, mas um choro de reconhecimento, de vergonha e, talvez, de alívio. Eu me tornei uma pessoa que eu não gostaria de conhecer, ela admitiu. Quando eu era jovem, eu também fui julgada. Eu cresci numa família pobre. Meus pais trabalhavam numa fábrica. Eu prometi a mim mesma que um dia seria rica e respeitada. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Mas em algum lugar do caminho, eu esqueci de onde vim. Eu esqueci como é ser julgada. Eu me tornei exatamente o tipo de pessoa que me machucava quando eu era jovem. Neymar assentiu compreensivamente. Todos nós esquecemos às vezes. O importante é lembrar. É nunca usar nosso sucesso para diminuir os outros. A mulher olhou ao redor, para todos os passageiros que haviam presenciado a situação. Eu peço desculpas, ela disse, sua voz quebrando. Não apenas para você, mas para todos que testemunharam meu comportamento. Eu não tenho desculpa para o que fiz. Ela se virou para Neymar novamente. Você poderia ter me humilhado. Você poderia ter usado sua fama para me destruir. Mas em vez disso, você me deu uma lição que eu nunca vou esquecer. Neymar sorriu, o primeiro sorriso genuíno desde o início da situação. Eu aprendi que quando você humilha alguém, você se diminui. Quando você eleva alguém, você se eleva também. Neymar se dirigiu para todos os passageiros que ainda estavam ouvindo. Pessoal, eu quero que vocês levem uma coisa desta situação. Todos nós temos o poder de escolher como tratamos os outros. Não importa quanto dinheiro temos, não importa nossa posição social, não importa nossa cor, religião ou origem. Ele fez uma pausa, deixando as palavras se assentarem. Cada pessoa que vocês encontram está lutando uma batalha que vocês não conhecem. Aquele jovem que vocês julgam pela roupa pode estar economizando para ajudar a família. Aquela pessoa que vocês acham diferente pode ter uma história de superação incrível. Uma jovem na plateia levantou a mão. Como você consegue não ficar com raiva quando isso acontece? Neymar pensou por um momento. Eu fico com raiva, sim. Mas aprendi que a raiva só me machuca. Prefiro usar essas situações para ensinar, para tocar corações, para talvez fazer alguém pensar duas vezes antes de julgar outra pessoa. Deixe-me contar para vocês sobre o momento que mudou minha vida, Neymar continuou. Foi num restaurante em Barcelona. Eu estava com meus amigos, e uma criança se aproximou de nossa mesa. Ela estava claramente nervosa, com roupa simples, acompanhada de seus pais que pareciam constrangidos. Ele sorriu ao lembrar. A menina queria um autógrafo, mas estava com medo de pedir. Os pais dela tentavam puxá-la para longe, dizendo que não deviam incomodar. Mas eu a chamei, conversei com ela, descobri que ela jogava futebol na escola e sonhava em ser jogadora profissional. Sua voz ficou mais emotiva. Sabe o que ela me disse? Tio Neymar, minha professora falou que meninas como eu não podem ser jogadoras famosas porque não temos dinheiro para pagar escolinhas caras. Aquilo me partiu o coração. Eu dei mais que um autógrafo para aquela menina, Neymar continuou. Eu a convidei para visitar o centro de treinamento, apresentei ela para outros jogadores, e descobri que ela tinha um talento incrível. Ele olhou para todos os rostos atentos. Hoje, 3 anos depois, ela está numa das melhores escolinhas de futebol feminino da Espanha. Com bolsa integral. Sabe por quê? Porque alguém acreditou nela quando ela mais precisava. A mulher que havia o confrontado estava ouvindo atentamente, claramente tocada pela história. Imaginem se eu tivesse sido arrogante naquele dia. Imaginem se eu tivesse olhado para aquela menina e pensado, ela não tem dinheiro, não é importante. Eu teria perdido a oportunidade de mudar uma vida. Neymar se sentou numa das cadeiras do terminal, fazendo com que todos se aproximassem, criando um ambiente mais íntimo. Vocês sabem por que eu realmente jogo futebol? Não é só pelo dinheiro, não é só pela fama.
É porque toda vez que eu entro em campo, eu carrego comigo todos os meninos e meninas que têm os mesmos sonhos que eu tinha. Sua voz ficou mais baixa, mais pessoal. Quando eu era criança, eu assistia aos jogos na televisão e sonhava em estar lá. Mas às vezes eu achava que era impossível. Não porque eu não tinha talento, mas porque eu não tinha dinheiro, não tinha conexões, não conhecia as pessoas certas. Ele olhou diretamente para a mulher. Se alguém tivesse me desencorajado naquela época, se alguém tivesse me dito que eu não pertencia àquele mundo, talvez eu tivesse desistido. Talvez eu nunca tivesse chegado onde cheguei. Hoje eu entendo que tenho uma responsabilidade, Neymar continuou. Não só de jogar bem, mas de usar minha influência para abrir portas para outros. Ele se levantou novamente. Minha fundação já ajudou mais de 3.000 crianças a terem acesso ao esporte, à educação, à cultura. Mas sabem o que me deixa mais orgulhoso? Não é o número. São as histórias individuais. Ele começou a caminhar entre as pessoas. Como João, que era viciado em drogas aos 14 anos e hoje é professor de educação física. Como a Maria, que morava na rua e hoje é estudante de medicina. Como Carlos, que era considerado problemático na escola e hoje é um dos melhores jogadores da categoria de base do Santos. Todas essas pessoas foram julgadas, Neymar explicou. João era visto como um caso perdido. Maria era só mais uma menina de rua. Carlos era um problema. Mas alguém escolheu ver além das aparências. Ele parou na frente da mulher novamente. A senhora tem poder, tem influência, tem recursos. Imaginem se em vez de usar tudo isso para se sentir superior, a senhora usasse para elevar outras pessoas. A mulher assentiu, visivelmente refletindo. Eu nunca pensei nisso dessa forma, ela admitiu. Eu sempre pensei que tinha que proteger minha posição, mostrar que merecia estar onde estou. Mas você já mostrou isso, Neymar respondeu. Você construiu uma carreira, uma vida. Agora é hora de usar essa conquista para ajudar outros a conquistarem as deles. Um homem na plateia levantou a mão, mas como sabemos quando estamos sendo preconceituosos? Às vezes fazemos isso sem perceber. Neymar sorriu. Ótima pergunta. Eu vou contar um segredo. Eu também já julguei pessoas. Todos nós fazemos isso. O importante é estar sempre se questionando. Ele pensou por um momento. Toda vez que eu vou falar com alguém, eu me pergunto: será que eu estou vendo essa pessoa realmente, ou estou vendo apenas o que meu preconceito quer que eu veja? É um exercício diário. A mulher se manifestou novamente. Eu percebo que fiz isso minha vida inteira. Classifiquei as pessoas por suas roupas, seus carros, seus bairros. Eu me tornei exatamente o que eu odiava quando era jovem. Neymar olhou ao redor e viu que algo especial estava acontecendo. Pessoas que eram desconhecidas começaram a conversar entre si. Algumas estavam compartilhando suas próprias histórias de preconceito, outras estavam refletindo sobre seus próprios comportamentos. Isso é o que eu chamo de verdadeira riqueza, ele disse, apontando para as conversas que estavam acontecendo. Pessoas se conectando, se entendendo, crescendo juntas. Uma jovem executiva se aproximou da senhora idosa que havia falado sobre ser faxineira. Desculpe, eu gostaria de conhecer sua história. Eu nunca parei para pensar em como é difícil o trabalho que você faz. Um empresário começou a conversar com um jovem que claramente vinha de uma família mais simples. Cara, você falou que está estudando engenharia? Eu tenho uma empresa de construção, talvez possamos conversar sobre estágio. Neymar se emocionou ao ver as conexões que estavam se formando. Vocês estão vendo? Isso é o que acontece quando paramos de julgar e começamos a nos conectar. Descobrimos que todos temos algo a ensinar e algo a aprender. Ele se dirigiu para todos. Eu vou embora daqui com o coração cheio. Não por causa da minha fama, não por causa do meu dinheiro, mas porque eu vi pessoas mudando, se abrindo, crescendo. A mulher que havia iniciado todo o conflito se aproximou dele. Eu quero pedir desculpas novamente. Mas mais que isso, eu quero agradecer. Você me deu uma lição que vale mais que todas as coisas que eu comprei na vida. Neymar a abraçou. Obrigado por me dar a oportunidade de crescer também. Às vezes precisamos dessas situações para lembrar do que realmente importa. Quando o voo finalmente foi anunciado, algo incrível aconteceu. A mulher se dirigiu ao balcão e perguntou se havia algum passageiro da classe econômica que gostaria de trocar de lugar com ela. Eu quero que uma família tenha a oportunidade de viajar na primeira classe, ela explicou. É minha forma de começar a mudança.
Uma família com 2 crianças pequenas foi escolhida. Quando souberam da troca, ficaram em lágrimas. A mulher disse simplesmente: "Vocês merecem isso tanto quanto eu." Neymar assistiu a tudo com um sorriso no rosto. Quando entraram no avião, ele se sentou ao lado da mulher, que agora estava na classe econômica. "Posso me sentar aqui?" ele perguntou. "Claro," ela respondeu. "Mas você não precisa. Sua poltrona é na primeira classe." "Hoje eu aprendi que o lugar onde você se senta no avião não define quem você é," Neymar respondeu. "Prefiro estar aqui, conversando com alguém que está crescendo, do que sozinho lá na frente." Durante o voo, eles conversaram sobre tudo. Sobre sonhos, sobre desafios, sobre a importância de nunca esquecer de onde viemos. A mulher compartilhou sua história de vida, suas dificuldades, suas conquistas. "Sabe o que é interessante?" ela disse. "Eu passei anos acumulando coisas, pensando que isso me faria feliz. Mas hoje, dando aquele lugar para aquela família, eu senti uma felicidade que não sentia há muito tempo." Neymar sorriu. "É porque você descobriu o que eu descobri. A verdadeira riqueza não está no que você tem, mas no que você é capaz de dar." Quando o avião aterrissou, eles se despediram como velhos amigos. A mulher havia mudado completamente. Sua postura era diferente, seu olhar era mais caloroso, seu sorriso era genuíno. "Obrigada por me ensinar que nunca é tarde para mudar," ela disse. "Obrigado por me ensinar que todos merecem uma segunda chance," Neymar respondeu. 6 meses depois, Neymar recebeu uma carta. Era da mulher do aeroporto. Ela contava que havia mudado completamente sua forma de viver. Começou a fazer trabalho voluntário, criou um programa de bolsas de estudo em sua empresa, e passou a tratar todas as pessoas com o mesmo respeito. "Aquele dia no aeroporto mudou minha vida," ela escrevia. "Eu descobri que ser rica de verdade não é ter muito dinheiro. É ter um coração grande o suficiente para amar e ajudar os outros." A carta terminava com uma foto. Ela estava numa favela, ensinando crianças a ler. Seu sorriso era radiante, genuíno, feliz. Neymar guardou a carta no peito e sorriu. Às vezes, uma lição pode mudar não apenas uma vida, mas todas as vidas que essa pessoa toca. Esta história nos ensina que a verdadeira riqueza não está no que você possui, mas no que você é capaz de dar. O dinheiro pode comprar luxos, mas não pode comprar caráter. Julgar alguém pela aparência é como julgar um livro pela capa. Você pode perder histórias incríveis. Todos nós temos o poder de escolher como tratamos os outros, e essa escolha define quem realmente somos. Nunca é tarde para mudar, para crescer, para se tornar uma pessoa melhor. A humildade é a maior riqueza que alguém pode ter. Quando você eleva alguém, você se eleva também. E mais importante de tudo, cada pessoa que você encontra está lutando uma batalha que você não conhece. Seja gentil. Sempre.